Então a gente vai para o nosso quarto modelo ali de pregação, né? A gente não tem falado sobre pregação, mas como elaborar um sermão, né? A gente vai entrar hoje no modelo número 4, pregação expositiva. Como elaborar um sermão expositivo, né? Que é o mais complexo de todos, mas eu diria assim que o mais seguro de todos. Por quê? Porque ele delimita, na verdade, os meus argumentos, né? Ele delimita aquilo que eu vou falar para as pessoas ao texto, e somente aquilo que o texto me oferece, né? E é mais complexo também não só por causa disso, porque ele me obriga a trabalhar dentro dessas ideias, né? Então, queria começar definindo ali o que é pregação expositiva. Pode passar, meu bem, fazendo favor? Ó, que tem uma definição, você vai perceber uma coisa, é o modelo mais complexo, mas é o que vai ter menos slide, porque a gente já possa aprender, eu vou fazer bastante prática, né? Então olha o que diz ali, ó. Uma pregação expositiva é a proclamação da mensagem bíblica extraída diretamente do texto das Escrituras, na qual o pregador explica o significado original da passagem e aplica suas verdades à vida dos ouvintes. O pregador faz uma pesquisa profunda sobre a passagem e seu contexto, considerando o contexto histórico, literário, significado das palavras e intenção do autor. Então perceba assim que toda pregação vai exigir um estudo e um tempo de preparo. Mas a temática, né, suas principais definições é baseada nas ideias, a textual, os próprios textos recortados já definem ali as subdivisões do seu sermão, a devocional fica muito no resultado ali, né, da sua meditação, de como Deus se revela para você naquela passagem específica, e a expositiva, ela exige, na verdade, um trabalho de pesquisa. Você vai ter que, com bisturizinho ali, né, na linguagem, né, em termo técnico ali da área do pastor Cláudio, você vai abrir aquele texto e vai esgotá-lo. Você vai perguntar para aquele texto que você está lendo tudo sobre ele, né? E como que a gente vai fazer isso? Daquelas 4 maneiras ali. Conferindo, né, pesquisando, primeiro, seu contexto histórico, né, olhando para aquela época, para aquela cultura. Existem coisas nas Escrituras que elas têm a mesma afirmação que nós usamos hoje, né, só que ela não tem o mesmo significado que tem para nós hoje. A gente vai ver isso hoje, numa passagem que eu vou abordar com vocês aqui. Por exemplo, a lepra, né, a lepra nos dias de hoje, ela, a hanseníase, né, pastor? Ela é completamente controlável. Tem cura, né, pastor? Tem atendimento fácil, mas a lepra daquela época não é essa lepra. É uma outra lepra que não tinha cura medicinal, só por intervenção divina. Então a gente lê hoje isso, mas precisa do conhecimento do contexto para poder compreender isso, né? Sem estudar a cultura da época, a gente não tem às vezes a compreensão total do que o texto está comunicando. Algumas verdades ficam muito maiores dentro de nós e mais claras e mais profundas quando a gente lê o texto bíblico conscientes da sua cultura da época. Isso é contexto histórico. Segunda coisa, o contexto literário, né? A gente precisa entender o que o texto realmente quer dizer ali, né? Palavra original ali, que realmente, o contexto literário, o assunto daquela perícope. O que é uma perícope? Perícope é quando eu recorto um texto dentro de um grande contexto, mas não sem significado. Quando eu consigo recortar um pequeno, um retalho, um fragmento, mas um fragmento com começo, meio e fim. Isso é uma perícope, né? Então, o contexto literário daquela perícope, o que aconteceu antes, qual era o assunto que ele estava falando antes para chegar no assunto que a gente está lendo agora. Esse assunto está abrindo caminho para alguma coisa que ele vai dizer posteriormente. Então, essa maneira de ler, ela é muito importante
para que a gente não use de maneira equivocada muito texto bíblico, que é o que tem acontecido hoje. E a gente vê isso, infelizmente, nas redes sociais, né? As pessoas que utilizam um texto fora do seu contexto. Por quê? Porque não leram o que vem antes e não leram o que vem depois, para ter a compreensão correta do que está escrito ali, né? Outro recurso ali é o significado da palavra. Por quê? Porque o nosso vocabulário ele é muito inferior ao vocabulário bíblico, né? Do grego, do hebraico. Nosso vocabulário ele é muito limitado comparado ao vocabulário das escrituras. Existem traduções para o português que elas não são a tradução exata do texto original. Por quê? Porque não existe uma palavra para o português. Então a gente usou, nesse trabalho de tradução, alguma palavra que fosse sinônimo ou que se aproximasse do que o autor está querendo comunicar. Dá um exemplo, pastor? Dou. Por exemplo, no hebraico, existem várias palavras para definição de amor. Se você quiser dizer que ama a sua esposa, a palavra amor ali era eros, que é de onde se origina a palavra erótico, um amor caloroso de um homem por uma mulher. Se você quisesse dizer que ama o seu amigo, não é eros, mas era filéu, amor de amigo. Então os dois sentimentos são amor, mas são amor distintos. Então se são distintos, são palavras distintas. Quiser aqui falar sobre o amor soberano de Deus, incomparável, é o ágape. Não, então existe na verdade, eu só troquei a nomenclatura aqui do hebraico para o grego, estou falando do grego, mas o hebraico também, por exemplo, o amor de um homem por uma mulher não é o eros, mas é o ahavá. Né, que é um amor caloroso, né? É o amor do cântico dos cânticos, né? Então, nós não. Se eu quero dizer que eu amo a Eloá, a filha te amo, se eu quero dizer que amo a Camila, amor, eu te amo, e nós, subjetivamente, já entendemos a diferença do amor de um para com o outro. Assim como eu disser que amo você, obviamente você sabe que não é do jeito que eu amo minha esposa, né? Mas o vocabulário bíblico, ele é tão detalhista e rico que ele usa uma expressão para cada. Então, nesse trabalho de estudar a palavra, o seu significado literal, às vezes traz muita mais clareza e compreensão para nós. Beleza? Quarto ponto ali, a intenção do autor bíblico. Pastor, mas a gente não vê o coração do autor bíblico, é verdade, mas a gente pode compreender o que ele está querendo dizer quando a gente lê a carta desde o seu começo. Né? A gente chega num capítulo, nossa, agora eu estou chegando aqui com outra impressão, que ele está falando disso porque já falou anteriormente disso. Por exemplo, vê agora, 1 Coríntios capítulo 13, o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor, seria como um sino, isso e aquilo, né? Mas por que ele está falando de amor ali? Ainda que eu tivesse o dom disso, o dom daquilo, por quê? Porque anteriormente ele está falando para eles que mais importante do que o teu dom é eu ser maduro e me relacionar bem com os meus irmãos. Não adianta nada eu ter todos os dons, como aquela igreja, né, muito espiritual no sentido da manifestação dos dons, mas pouco espiritual no sentido de maturidade. Tinham os dons, mas os irmãos se devoravam uns aos outros. Tinham os dons, mas o filho aprontava com a mãe. Tinha dons, mas era uma igreja cheia de reclamação. Então ele está falando, não adianta nada ter dom se não tiver amor, que é o dom maior. Aí quando você lê, fala, então não está falando do amor que eu devo ter pela minha esposa, agora entendi. Então, às vezes você lendo do seu contexto, você chega com uma compreensão mais clara ali, sobre a intenção do autor. Beleza? Então vamos lá já vamos entrar agora em como fazer uma pregação expositiva. Pode passar o slide, meu bem, por favor? É a Mi que está lá em cima? Então está aqui, ó. Aqui tem um passo a passo e a gente vai fazer juntos aqui uma pregação expositiva, tá bom? Juntos, não vamos separar em equipes. Por quê? Porque precisava do material, do recurso para a gente pesquisar e eu não tinha material para diversas equipes. Então eu vou fazer aqui um exemplo de pregação expositiva com você aqui para você já ter compreensão ou de maneira introdutória já saber como fazer uma pregação expositiva. Lembrando que os nossos encontros têm o título de noções básicas. Existem pregações expositivas e pregações expositivas. Aquelas que, né, o
pregador elaborou de um jeito ali muito mais profundo, acessou muito mais material, e existe aquela pregação expositiva que é o arrozinho com feijão, legítimo, bem fundamentado, estudadinha, preparada, mas que não levou às vezes o mesmo tempo ou utilizou os mesmos recursos que uma pregação que você viu numa conferência, né? Isso é muito comum. Se a gente vai numa conferência, né, pastor? Num encontro aí, né? Numa convenção e vem um pregador de fora e ele prega e a gente que é pastor às vezes sai tão triste, né? A gente fala, meu Deus, algo mais elaborado. Não, mas eu digo assim, às vezes o cara arrebenta mesmo, ele prega tudo, a gente fala, meu Deus, eu queria pregar como esse cara, né? Eu queria trazer uma pregação assim todo domingo, né? E a gente acaba pensando assim, mas eu não consigo, calma. Primeiro lugar. Esse texto 50 vezes, como é que eu não vi isso? Né? Mas por quê? Primeiro, ele prega essa mensagem 2, 3 vezes por semana em todo lugar que ele vai, né? Agora a gente está descobrindo isso pelos YouTube da vida aí, né? Segundo lugar, ele não tem que preparar uma mensagem nova toda semana para pessoas iguais. Ele prega a mesma mensagem para pessoas diferentes. O conferencista faz isso. Ele é um homem de poucas mensagens. Então ele tem sempre tempo para trabalhar cada vez mais e cada vez mais profundo naquela mensagem. O pastor local não. O pregador local não. Ele prega domingo, ele já tem que pregar outra coisa domingo, porque se ele pregar a mesma coisa, pastor, pregou domingo agora, né? Então assim, é por isso às vezes a diferença, porque o intervalo de tempo é bem distinto e o tempo de preparo às vezes não é o mesmo de um pastor local que não vive só para pregar. Faz visita, faz manutenção, arruma descarga, corta grama, vai pagar conta, cuida de criança, resolve. Então, é outra realidade, né? Mas, vamos ver aqui então. Pastor, você queria comentar um negócio, desculpe. Ali você vai usar dicionários? Vou usar. Morfologia de texto? Vou, na hora ali eu vou... Eu queria só depois, no final, vou sugerir aqui um aplicativo, como todo mundo tem celular, é um aplicativo de uma Bíblia que já tem o Strong. Oh, que legal. Eu vou fazer isso. É uma ferramenta muito boa. Eu... Até quando eu estou ouvindo uma mensagem, geralmente eu abro aqui para ter uma... Porque às vezes Deus vai falando com você. E eu já abro aqui para poder entender algumas questões. Top. Eu vim já pensando em fazer isso também. Então vamos lá. Eu escolhi um texto, eu não posso escolher uma perícope, que é um recorte dentro daquele livro que a gente vai ler, muito grande, porque a gente não tem tempo para esmiuçar todo esse capítulo. Mas eu escolhi um texto curto, quero que você abra comigo lá o livro de Marcos, capítulo 1, porque o primeiro passo é esse, ó. Escolham um texto que será o centro da mensagem. A gente vai falar sobre esse texto. Não adianta eu escolher o texto que fala de João falando de Zaqueu, não. Eu me delimito, é sobre aquele texto que eu vou operar, que eu vou trabalhar, que eu vou esgotá-lo, que eu vou espremê-lo. É desse texto que eu vou tirar, igual a laranja, se aperta até sair o máximo dela. Eu vou apertar aquela perícope, aquele recorte, aquele texto. Marcos capítulo 1, versículo 41. Vamos ver aqui, ó. Marcos 1, 40 e 41, tá bom? 2 versículos para fazer uma pregação expositiva. É muita coisa para a gente apertar aqui nessa laranja, tá bom? Ó, diz assim, ó. Vem aqui, pastora. Pastora Lígia, pastora Miriam, Laura, vem mais pra frente aqui. Venha, meu bem. Ó, Marcos 1, 40, 41. Opa, minha folha virou sozinha aqui. Vamos ler? Diz assim, ó. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Verso 42. Imediatamente a lepra o deixou e foi purificado. Vamos ler de novo? Sem pressa, preste atenção nas palavras, em cada detalhe. Ó. Um leproso aproximou-se dele. Dele quem? A gente vai ler o contexto, Jesus Cristo, né? E suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então a primeira coisa a gente já fez. Escolheu o texto, leu o texto, é um texto que tem início, meio e fim.
Começa como? Início, um homem se aproximou de Jesus. O contexto ali está falando, Jesus expulsou muitos demônios, de repente apareceu um leproso na história, que já não era demônio, que era um doente. Então o começo da história é assim, uma outra pessoa, início, meio, ele falou para Jesus, se você quiser me cura, e Jesus falou, quero. E o fim, ele tocou nesse homem e ele imediatamente foi curado. Beleza? Início, meio, fim, a gente leu. Aí o verso 2 diz, leia várias vezes o texto. Por quê? Porque a gente precisa, não é decorar o texto, a gente não pode deixar escapar na nossa leitura verdades importantes do texto. Às vezes a gente lê o texto e se impressiona rapidamente com algo que nos chama a atenção no primeiro versículo. E esquece, às vezes, que no verso seguinte tem uma coisa tão importante quanto no primeiro. Então a gente lê várias vezes porque a leitura ela vai ficando, às vezes, cada vez mais clara, a tua compreensão daquele texto ele vai aumentando, detalhes que não chamaram atenção no começo vão chamar agora, verbos que não chamaram atenção no começo vão chamar agora, afirmações, reações, atitudes. Né? Então você vai lendo. Como que eu gosto de ler, por exemplo? Eu leio o texto. Li o primeiro, é a cura. Li igual você. Segunda leitura minha, eu já faço focando em Jesus Cristo. Fiz a leitura do texto, mas eu quero ver o comportamento de Jesus. Olha que legal. Quero. Ele quer. Ele não disse vou pensar. Disse não é tua vez. Cara, eu olho... Aí eu leio de novo o comportamento de Jesus, imagino Jesus, imagina ele falando quero. Terceira coisa, eu leio observando agora o homem. Cara, um leproso se aproximou, ele se humilhou, se ajoelhou. Então eu vou lendo. Sobre isso aí já? Pode, pastor. Na antropologia judaica, o judeu não se ajoelha para outra pessoa, a não ser diante de Deus. Que legal, hein? Você já tem uma leitura sobre isso. Ele reconhece a divindade de Jesus. Olha só que interessante. Só uma esmola que está pedindo. Interessantíssimo. Então, vou lendo várias vezes o texto para observar inicialmente, introdutoriamente, superficialmente, coisas que me chamam a atenção. Já gosto, por exemplo, de riscar embaixo de uma palavra, de fazer uma anotaçãozinha. Quero. Chama a atenção, não quero. E eu vou pensando naquele dia. Vou pregar domingo, é segunda-feira, eu já estou lendo o texto. 3 dias antes, eu já estou lendo o texto. Cara, hoje eu vou ler de novo 3 vezes prestando atenção em Jesus Cristo. Amanhã eu vou ler de novo prestando atenção no leproso. Depois eu vou prestar atenção no poder de Deus. Depois eu vou prestar atenção no como ele chegou. Vou lendo, vai entrando em mim. Por isso que às vezes a gente chega aqui, parece que decorou o texto. A gente lê, o pastor não gaguejou, mas aqui eu já li 50 vezes. Você está lendo a primeira vez aqui um texto que eu li a semana inteira dezenas de vezes. Então, por isso que a leitura flui, tá bom? Então tá. Terceira coisa que nós vamos fazer depois da leitura, depois de ter fixado a história na minha mente, no meu coração, aí é o coração da mensagem expositiva, tá bom? Eu vou estudar o contexto da passagem. São 3 contextos que eu preciso estudar, tá bom? Primeiro deles, o contexto literário, que é o que vem antes e depois do texto. Então, se você ler ali o capítulo 1, você vai perceber que o que vem antes... João Marcos já resumiu o nascimento de Jesus, seu batismo, tudo no mesmo capítulo que já tem a cura. Então o que vem antes? Ele apresenta Jesus Cristo para nós, mostra que Jesus foi batizado por João Batista, mostra que Jesus Cristo vence o diabo no deserto, mostra que ele começa o seu ministério pregando o reino de Deus, já de cara mandando um monte de demônio embora, e essa é a primeira cura do livro de Marcos. Então, olha que interessante. Então, eu já sei o que aconteceu antes. O contexto é de Jesus manifestando o reino de Deus, revelando às pessoas o reino de Deus através dele como filho de Deus de maneira poderosa. Eu sou o filho de Deus, vim trazer o reino de Deus e a prova é essa: expulsa demônio, cura leproso. Né? Então, eu já sei o que aconteceu antes, estou sintonizado ali. Beleza? Contexto histórico, datas. Para alguns textos é importante a gente ver data, para esse não é importante. Para qual texto é importante a gente ver data? Quando eu vou falar, por exemplo, de algum governo. A questão que você fez sobre Isaías, o texto de Isso. De algum governo, a morte do rei Uzias, algum acontecimento histórico. Aqui o reino já tinha separado, não tinha. Para entender a aliança de Deus, aqui é a aliança
do Antigo Testamento, aqui é do Novo, então é importante isso. Para quem foi escrito, principalmente as cartas de Paulo, para quem foi escrito? A carta aos Romanos, muito fácil, não. Mas para quem? Para que tipo de pessoa? Para que tipo de comportamento? Para corrigir que tipo de comportamento foi escrito? Isso é importante. Paulo escreveu sobre amor para alguém que está se comportando, acha que é espiritual, porque tem dom, mas não tem caráter. Tanto que ele vai falar no capítulo 14 o seguinte, se alguém se julga ser profeta ou espiritual, entenda que tudo que eu escrevi é mandamento de Deus, obedeça. Então, para quem que ele está escrevendo isso? Para um povo, né? Então, qual a situação do autor, onde ele estava? Isso contribui muito para dizer, estou com saudade de vocês, espero em breve vê-los. Onde ele estava? Quando ele estava preso, estava em outra cidade, né? E dos ouvintes, né? Qual o estado deles? E contexto cultural. Algo na passagem estudada com algum sentido específico para a época? Exemplo, pastor, como falei do lepra, mas tem. No livro de Apocalipse, a carta de Jesus às 7 igrejas, você vai ver linguagens muito peculiares. Deus fala assim, aquela mulher. Que mulher? Só o pessoal da época sabe. Não precisa estudar a história da época, a história mesmo, história da igreja para entender que mulher que Deus está se referindo. Deus fala para ela assim, para outra igreja ele fala assim, você não é frio e nem quente, por isso estou a ponto de vomitar você da minha boca. Para nós o significado hoje, ser frio é ruim, mas ser quente é bom, não é verdade? Mas Deus está falando que ser quente é ruim lá. Peraí, pastor, ser muito quente está falando então ser muito religioso? Essa é a primeira impressão, sem estudar o contexto. Quando a gente lê o contexto, que é a história da época, a gente vai entender que aquela cidade ficava localizada bem no centro de um rio que passava, onde a água começava gelada, refrigeradora, passava por essa cidade, amornava e terminava num lugar quente. E em uma cidade era conhecida por trazer refrigério, água fria, e outra cidade era conhecida por ser águas termais e medicinais, que curava as vistas, por ser água quente. Mas aquela cidade que no seu estágio era água morna não servia para nada, nem para curar e nem para trazer refrigério. E Jesus fala, por isso que eu vou vomitar essa na minha boca, você não presta para nada. O que é o sentido que ele está falando? Ele está usando a cultura daquela cidade, uma característica daquela cidade para comunicar algo espiritual, mas que a gente jamais entenderia sem estudar o contexto. Usa até erroneamente. Porque você é frio, Jesus vai vomitar na tua boca. Não, porque você é quente também. Não é verdade? Então, não é quente de fervoroso. Entendi, porque eu não sou quente, porque eu não ajudo as pessoas, porque eu não abençoo elas. Então, a gente precisa acessar o contexto, tá bom? Então, só que a gente está falando de Marcos capítulo 1. A gente leu um texto aqui e a gente vai estudar esses contextos agora. Como que estuda contexto, pastor? Vamos ver? Vamos. Então, aqui, eu trouxe um exemplo. Olha esse dicionário, irmãos. Tá bom? Esse aqui é um dicionário bíblico Champlin, muito bom. Por quê? Porque ele tem o nome do dicionário, mas para mim ele é uma enciclopédia, né? Por quê? Porque se eu quero entender sobre alguma palavra da Bíblia, alguma palavra, eu acesso ele aqui, ele me dá tudo. Por exemplo, eu só sei que lepra não é hanseníase porque ele me contou. Eu fui lá no lepra, o que é lepra? Aí estava escrito aqui, lepra, no hebraico, tsaratat. Esse vocábulo ocorre 35 vezes no livro de Levítico, também Deuteronômio, no grego lepra ocorre 4 vezes. A enfermidade chamada na Bíblia assim não é a verdadeira lepra moderna causada pelo bacilo de Hansen, porque as descrições bíblicas da mesma incluem outras afecções da pele. A lepra verdadeira era conhecida sob várias formas. Há tipos gerais, e ele começa a dar os tipos de lepra. Então, essa lepra bíblica aqui era uma maneira geral de classificar doenças, chagas, feridas na pele da pessoa. Qualquer tipo de hematoma infeccioso, feio ali, ele já era inicialmente classificado como lepra, mesmo que fossem distintos um do outro. Inicialmente era tratado como lepra. Entendi. Então, eu só sei porque o dicionário me falou. Estou lendo o livro de Efésios, capítulo 1 lá. E Deus no beneplácito da sua vontade. Eu não sei o que é beneplácito, mas eu quero saber. Beneplácito. Beneplácito é prazer. Poxa, por que o cara não traduziu prazer? Porque aquela era uma Bíblia de tradução de equivalência formal.
A preocupação dele é dizer exatamente o máximo da verdade daquele vocabulário. É beneplácito, tem tradução, beneplácito. Aí você pega uma Bíblia de equivalência dinâmica, a sua intenção não é traduzir literalmente, mas é transmitir a máxima verdade daquele texto para você usando a palavra do seu contexto. Ele fala assim, então, prazer, NTLH, NVI, NAA, né? São traduções de equivalência dinâmica, equivalência formal. Cara, quero ser fiel o máximo possível ao texto. Se você entendeu ou não, azar é teu, minha missão é deixar em português, você que estude para entender o que eu estou te dizendo. E a equivalência dinâmica é, cara, talvez você não entenda muito o que o texto quer, a palavra, mas eu quero te comunicar o significado espiritual disso, né? Então é bom ter sempre os dois tipos de vídeo também, para entender o contexto literário, né? Então tá, o dicionário me ajuda muito nisso. Até aí tudo bem? Esse dicionário aqui é bem caro, tá, irmãos? Você não precisa comprar esse dicionário. Existem dicionários hoje de menos de R$50 que são ótimos, mas eu diria para você sim, que tem dicionários hoje gratuitos na internet, a gente já vai conferir junto com o pastor Fer ali, tá? Ó, existe um livro aqui que é muito importante, ó. Comentário Histórico Cultural do Novo Testamento. Esse aqui eu comprei em 2014, irmãos. 2010. Faz 16 anos que eu tenho esse livrinho aqui, ó. Top! Na época, R$35. Por quê? O que ele vai me dizer? Ele vai me contar como que funcionava a sociedade na época de cada passagem bíblica. Então, olha quanta coisa eu aprendi aqui sobre 2 versículos de Marcos capítulo 1. Sabe o que ele me conta? Que o leproso, na época, ali eles viviam a lei de Moisés, o livro de Levítico diz que cada leproso devia se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote daria um diagnóstico a esse leproso e ele imediatamente deveria se desvincular da sua família, deixar na sua casa todas as coisas, todos os seus pertences e ser isolado para um retiro de leprosos. Ele perderia ali o seu vínculo familiar, não poderia mais abraçar o seu filho, beijar a sua esposa, não podia ter contato público. Se esse cara tivesse que circular próximo de alguém, ele precisava usar roupas rasgadas e gritar, sair gritando na rua, impuro, impuro, alertando as pessoas ao seu redor. Imagina a exposição desse homem. Isso eu nunca vou saber lendo só esses 2 versículos, mas se alguém me sintonizar com a época, eu vou entender. O que isso já está comunicando para mim, irmãos? Que esse homem não estava só doente no seu corpo físico. Esse homem estava com um baita problema psicológico e emocional para resolver. Você se separar da sua família? Você não poder fazer isso daqui? Por quê? Porque a lepra é contagiosa, não sabia, mas porque eu li isso eu sei. Olha que coisa interessante, né? Então esse homem precisava andar assim. Sabe mais o que eu aprendi lendo um comentário histórico-cultural? Que a lepra, ela começava com manchas, se tornavam feridas e elas iam derrubando membros do corpo. Ia putrificando mesmo a carne e até mesmo os ossos. Que era uma doença sem cura medicinal, contagiosa e sem cura medicinal. Outra coisa que eu vi ali, né, é que ninguém na história bíblica foi curado de lepra sem intervenção divina. Mas que a gente vê no Antigo Testamento Naamã sendo curado por meio de um milagre, mergulhou no rio Tietê lá, né, algumas vezes para ser curado. Vemos também uma história, uma parábola dos 10 leprosos, que Jesus curou eles e um só voltou para agradecer, né? Então, o livro de Mateus também vai dizer que Jesus curou muitos leprosos. Todos esses só se livraram dessa enfermidade. Por quê? Porque Deus interviu a causa deles. Fez algo por eles. Se não fosse isso, eles jamais teriam se livrado dessa doença. Então, o que isso me fala? A gravidade desse homem. Cara, tudo eu estou aprendendo, ó. Então, estão entendendo que eu estou entrando na realidade, eu estou visitando o lugar através dos livros? Quem está entendendo, diga amém. Estou pesquisando. O que é ser leproso? Fiz essa pergunta, cara, isso aqui vai me dizer. O que é lepra? Esse aqui me disse, o dicionário. Como é a vida de um leproso na época? Esse aqui vai me contar. Né? Então, e aqui, ó, terceira ferramenta importante, comentário bíblico.
Por que comentário bíblico? Porque o comentário bíblico, de alguma maneira, já vai trazer isso daqui e já vai trazer também muito disso daqui, porque ele já fez o trabalho anterior para mim. Mas ele vai trazendo uma terceira e quarta coisa muito importantes. Ele vai trazer aplicações práticas sobre essa passagem e vai trazer a própria reflexão do autor. Então, o que ele vai me dizer? O que o autor comenta sobre esse livro? O que o autor comenta sobre isso? Ele também estudou e o que você tem a dizer sobre isso, autor? Ele vai comentar, olha, eu penso que isso muitas vezes fala ao nosso coração sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, são 3 ferramentas muito importantes. A quarta ferramenta, até vou pedir para o pastor Fer, que talvez o meu esteja sem bateria aqui, é o texto original, tá bom? Você mostrar daqui a pouco a Bíblia disso. O texto original, por exemplo, assim, ó, nós só temos acesso à palavra no português, mas às vezes eu quero saber o que realmente o texto queria dizer ali, né? Então eu preciso, na verdade, acessar o texto original. Aqui está em português. O original diz compaixão, mas será que aqui diz compaixão, mas será que era compaixão mesmo? Será que era a melhor tradução compaixão? Então eu preciso acessar uma versão, né, original. E não é fácil a gente encontrar isso, né? Até vou abrir um parênteses bem rápido para a gente não se descontextualizar, mas assim, ó, não existem mais os textos originais mesmo, palavra literal original, tá? O que Deus fez Moisés escrever, o que Paulo escreveu com as suas próprias mãos. Esse material físico, ele sumiu no tempo, se perdeu. Mas a igreja possui mais de 5.700 manuscritos, que são cópias dos autógrafos, que são os textos originais. Todo texto escrito pelos profetas, como Pedro diz, né, no capítulo 1, verso 21, homens que não falaram de si mesmos, mas inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, esses textos são chamados de autógrafos originais. Texto original, autógrafo. Eles se perderam com o tempo. O que a gente tem são manuscritos, são cópias muito antigas desses textos originais. Homens que acessaram o material original, pegaram com as suas mãos o texto que Moisés escreveu. O quê? Moisés escreveu isso aqui com a sua mão? Sim. Então eles pegaram esse material e copiaram. Os copistas fizeram isso. Isso são manuscritos, os textos mais antigos possíveis. Tá bom? Hoje, o que a gente tem de mais antigo são os manuscritos do Mar Morto, que, né, são manuscritos aí do século I, século II, que foram encontrados aí pouco mais de 200 anos, se não me falha ali a memória, tá bom? Mas não me lembro certinho quando eles foram encontrados, 1800 e alguma coisa, se não me engano, mas prefiro não afirmar isso, mas afirmo com convicção que são manuscritos do século I, século II. E todos os manuscritos, a igreja possui mais de 5.700 manuscritos, elas passam por um processo que a alta crítica ou crítica textual faz, que é o seguinte: ela coleta todos os manuscritos, ela compara todos os manuscritos e ela reconstrói com 99,9% de precisão os textos originais sem tê-los. Como? Assim. Em 1947. Ó, que legal. Obrigado, pastor. Por exemplo, um exemplo. Esse aqui é o texto original. Cada um de vocês aqui, ou 5.700 alunos aqui, copiaram essa página aqui. Os 5.700 copiaram essa página aqui. Isso aqui eu vou perder ele. O que você tem não é o texto original. Você tem uma cópia do texto original. Concorda comigo ou não? O que a crítica textual vai fazer? Eu quero 5.700 todas as 5.700 cópias daquela página ali. E ela coloca uma do lado do outro assim, ó. E faz exame palavra por palavra para entender assim, olha, essa aqui está dizendo Jesus é salvacão. Mas essa cópia aqui está dizendo Jesus é salvação. Essa cópia aqui está dizendo Jesus é salvação. Essa aqui está dizendo Jesus é salvação. Ela compara os 5.700 manuscritos e reconstrói o texto original através dessas comparações. Ora, de 5.700 cópias, 4.922 diz Jesus é a salvação, então deduzimos que o texto original é Jesus é a salvação. Essa é a primeira observação importante. Segunda observação importante: nenhum manuscrito possui erro substancial.
erro cultural, erro doutrinário, erro teológico, não. Os erros ou as diferenças que existem de um manuscrito para o outro é salvacão, faltou um tio, se fosse a nossa cultura. Uma vírgula, né? Não tinha vírgula, mas só para você entender. Não são erros substanciais, tá bom? Ah, apagou com o tempo, era um P e foi um F, só para você entender, porque apagou a curvinha ali, só para você entender. Então não existem erros substanciais nos manuscritos, beleza? Então a gente consegue sim acessar o material original sem tê-los. Por quê? Porque a crítica textual reconstruiu esse material para nós com 99,9,9,9% de fidelidade, tá bom? Temos segurança que a palavra de Deus é inerrante por conta disso, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? A gente examinou, você percebeu? E como que eu acesso então, pastor, o texto original? O pastor Fer ali falou sobre um aplicativo, Bíblia Strong, né, pastor? Você consegue baixar ela agora, se você quiser, na Play Store, você digita lá Bíblia Strong e vai ter lá o português e hebraico, né? S-T-R-O-N-G. Isso, pastor. Strong. Strong, forte, força, né? Strong. Então, você baixa gratuitamente, tá? Eu só queria, assim, perguntar para o pastor se é esse aplicativinho verdinho, né? Então, não sei se vocês conseguem ver aqui certinho, irmãos, ó. Ele é um quadradinho verde, fundo dele é verde, ele tem uma biblinha branca no meio, com uma cruz vazada no meio ali. Pode baixar, é um material seguro, tá bom? Ó, um exemplo, gente, ó. Você clica nele aqui, ó. Você clica nele, ele vai ter o texto em português. Cada palavra dessa aqui, ó, escrita em azul, vai te dar o texto original. Você clicar, ó, por exemplo, palavra caminho, ó, cliquei em caminho. A tradução original da palavra caminho é rodos. Propriamente um caminho, fala de um caminho percorrido, uma estrada, um caminho onde viajantes passavam, jornada, né? Ó que legal. Quero saber informações técnicas sobre essa palavra. Clica no técnico. Ele vai te mostrar, clica nas notas, vai te mostrar. Ó. Na Bíblia, o conceito de caminho é frequentemente utilizado como uma metáfora para representar a maneira como escolhemos viver nossa conduta. Eu gosto dele porque ele já faz uma morfologia do texto e também lhe dá uma exegese. Sim. Embaixo ele já tem um quadradinho que você clica ali e faz uma exegese. Isso mesmo. Uma nota ali, né? Um estudo daquela palavra. Então, você consegue acessar, na verdade, o recurso literal e daquela palavra específica. O que quer dizer aqui blasfêmia com o Espírito Santo? Ah, vou clicar, blasfêmia. Olha, não é blasfemar assim, é blasfemar assim. Ah, entendi. Então, algumas coisas... Não é que o pastor, o pregador, às vezes chega aqui e, nossa, o pastor sabe grego, sabe hebraico. Não, ele não sabe. Ele só fez uma pesquisa sobre aquela perícope, sobre aquele recorte, que era importante ele saber o que o texto está querendo dizer para não te falar coisa errada. Então, quando ele comunica o texto original para você, o que ele está dizendo? Olha, o que eu estou te dizendo aqui é legítimo, é válido, é com propriedade. Eu estudei para te garantir que o que eu vou dizer não é errado. Tá bom? Até aí tudo bem, gente? Pastor, eu também uso um outro aplicativo, tenho na verdade 2 aplicativos de Bíblia, né? No meu celular eu uso 2 Bíblias. Uma outra é a JFA, porque ela é offline, então eu posso usar com o meu telefone mesmo sem internet, mas também ela tem uma riqueza de versões muito boa. Ela me dá várias versões da Bíblia, justamente para eu poder também ter uma visão mais ampla, né, do texto. Uma compreensão. Mais ampla do texto. Isso aí. Também muito então tem recurso gratuito, tá bom, irmãos? Tem muito material em PDF na internet, tá? Então beleza, agora eu já comecei, né? Vamos concluir ali o estudo do contexto da passagem. Então o que a gente já viu sobre esses versículos? O que é a lepra? Vendo que a lepra a gente já de brinde, ou consequentemente já percebeu ou imagina qual era a realidade daquele homem, não somente física, mas emocional. Outro macetinho, se você vê aqui, ó, no livro de Marcos capítulo 1, o que está escrito antes do verso 40 ali em cima? Um título, a cura de um leproso. Embaixo está escrito o quê? Mateus 8, do 1 ao 4 e Lucas 5, do 12 ao 16. O que está dizendo para mim? Que essa passagem também é relatada por outros 2 evangelistas.
Então eu não leio só essa, eu leio dos outros evangelistas também. Por quê? Porque eles vão me dar mais informações. Por que vários evangelistas relatam a mesma história? Né? Porque cada um conta de uma perspectiva e um traz uma informação que o outro não traz. Por exemplo, quem aqui sabia que Lucas era não só um pesquisador, como o início do seu evangelho, o livro dos Atos conta, mas era um médico? Quem sabia? Lucas era médico e ele relata a passagem do leproso. E sabe o que ele faz, Dag? Ele não fala igual Marcos. Marcos diz assim, ó, um leproso aproximou-se de Jesus. Lucas é um médico e ele diz, um homem coberto de lepra. Então ele está dizendo que aquele estado já era grave. Quem diz não é um homem normal, é um médico. Ó, que coisa interessante. Então, por saber o que é lepra, a sua gravidade, que ela começa com manchinha, mas termina derrubando o membro do cara, Lucas está dizendo que ele está coberto, o estado dele é grave. Então aquele homem tinha um baita de problema físico e com certeza um grande dano no seu coração já. Então tudo isso estudando contexto, certo? Então a gente estudou o contexto. Agora vamos para o 4 ali, ó. 4. Agora que você leu o texto diversas vezes e estudou o seu contexto, responda o que a passagem fala especificamente sobre o assunto principal. Então, primeira coisa, preste atenção na pergunta. O que a passagem fala especificamente sobre o assunto principal dela? Qual que é o assunto principal dessa passagem? A cura de um leproso. Tem muitos assuntos. Né? Tem assunto de Jesus com paixão, tem assunto de um homem leproso, mas o assunto principal é a cura dele. A cura de um leproso. Qual ou o que a passagem fala especificamente sobre o assunto principal? Bom, a gente estudou o seu contexto, sabe o que ela fala. Na minha opinião, ou no meu estudo, na minha conclusão, eu quero destacar 3 coisas. Sempre 3 para mim. Lembra que eu falei por quê? Porque é mais fácil, didático. Lembra disso ou não? Primeira coisa que para mim, o que ela fala sobre isso? Fala sobre a gravidade. O estado desse cara. Crítico. Estado crítico, né, pastor? Fala sobre a gravidade. Crítico, fisicamente, humanamente, emocionalmente, né? Familiarmente, é crítico, o estado dele é crítico. Primeiro ponto da minha mensagem seria esse. Primeira coisa que eu quero falar ao teu coração sobre esse texto é sobre o estado desse homem. Eu ia me concentrar nisso. Segunda coisa que me chama a atenção, a passagem e o estudo do seu contexto é as atitudes que esse homem no estado grave teve. A fé dele, ele teve fé. Chama atenção, pastor? Chama. A gente leu o texto e eu risquei embaixo assim, ó. Se aproximou de Jesus e suplicou, se quiser pode me purificar. Então ele se aproxima de Jesus, suplica, faz de joelho, como o pastor Fernando falou, e ainda faz uma declaração para mim que carrega muita fé. Se você quiser, você pode curar. Ele não diz assim, ó, se você puder, você pode me curar. A gente pede favor assim, pastorzão querido, tudo bom com o senhor? Tudo. Pastor, sei que você já está em casa, eu estou falando que eu faço isso com ele, né? Se você puder, pastor, antes de ir para a tua casa amanhã, dá uma passada aqui em casa, tem um bicho de pé aqui no pé da Camila, achou que eu ia falar que era no meu, né? Brincadeira, tá filmando, minha mulher vai ver depois, né? Mas assim, pastor, dá uma passadinha aqui, medir a febre. Ele passa lá, ele é o doutor da minha família, mas eu tenho um plano particular com ele, é bem caro, tá? Se quiser. Então, a gente pede favor, se puder. Esse homem não pediu um favor para Jesus. Ele é mal educado? Não. Ele já começou sabendo assim, eu já reconheço que você pode qualquer coisa. Olha a fé desse homem. Se você quiser eu morro, se você quiser eu vivo, se você quiser me cura agora. Se você quiser, pode purificar. A fé desse homem chama atenção. Né? Eu focaria na atitude dele. E em terceiro lugar, na minha mensagem, sabe no que eu me concentraria? Nas atitudes de Jesus. Jesus parou para ouvir um homem que ninguém queria chegar perto. Que coisa interessante. O texto está falando, né? A gente só para prestar atenção nisso se pensar várias vezes sobre a passagem. Jesus não só para prestar atenção. Me diga uma coisa. Jesus pode curar alguém agora, falando assim, seja curado? Sim ou não? Tem exemplo bíblico. O filho do centurião lá não foi curado assim?
Chegou lá, tirou aquele capacetão dele, colocou no peito, virou uma carinha ali, né? Daí de humilde falou, Senhor, o Senhor não é digno ou melhor, minha casa não é digna de recebê-lo. Nem esquenta a cabeça de sair aqui. Só manda uma palavra de onde você estiver, meu filho é curado. Jesus falou, opa, peraí, nunca vi uma fé como essa aqui. Aconteceu isso ou não aconteceu? Pode ir conforme tua fé, teu filho já está curado. Só falando, Isso. Ele fala, né, o meu pequeno servo, né? Então, Jesus libera uma palavra e ele é curado lá na sua casa, seu filhinho, né? Então, Jesus pode curar alguém só falando? Pode, sim ou não? Claro, ele criou tudo só falando, imagine curar. Mas esse homem, Jesus não curou falando. Olha o texto, veja aqui, ó. Vamos lá, ó. Se quiseres, pode purificar-me. Verso 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele primeiro e depois disse, quero. Ué, mas essa doença não é contagiosa? Que coisa interessante, né? Jesus pode curar falando, pastor? Pode, mas ele não queria só curar o corpo físico desse homem. Percebe que quando Jesus está curando esse homem, Jesus está fazendo por ele algo que há tempos ele não sabe o que é. Quero. Olha que coisa interessante. Jesus está quebrando ali, irmãos, algo emocionalmente. Aquele homem não sabe o que é ser abraçado. E um toque de Jesus, irmãos, não é um toque do pastor. Não é um toque de político. Não é um aperto de mão de colega. É um toque do Filho de Deus. Você entende? Então aquele homem não estava só sendo curado no seu corpo. Jesus estava mostrando por ele carinho, amor, aceitação. Você passa e é rechaçado por todo mundo. Você passa e grita impuro, impuro. Mas eu quero curar você. E você é digno. Eu trato você dignamente. É isso que eu quero dizer com digno. É graça. Mas Jesus está tratando ele com dignidade. Tocando nele. Está dando para entender, gente? Terceira coisa que eu falaria é as reações de Jesus. Uma coisa é essa. Segunda coisa, movido de compaixão. Muita compaixão, diz o texto. Aí estudei a palavra. Estudei a palavra. O significado no original de compaixão é uma palavra que eu não vou conseguir pronunciar. Bem grande e quer dizer compaixão mesmo, mas movido nas suas entranhas, quer dizer. Mas a palavra compaixão, ela vem do latim, significando a junção de duas palavras, né? Que é como se fosse assim, com o próprio coração, né? É uma palavra composta, com o próprio coração. Então olha que interessante, em outras palavras o texto está dizendo assim, ó, e Jesus sentindo no seu próprio coração disse, eu quero. Olha que coisa interessante. Então o que eu destacaria aí na minha pregação? Como Deus nos vê nas nossas necessidades. Como Deus nos vê nas nossas doenças sem cura medicinais. Como Deus olha para nós. Ele não olha só com a sua onisciência, ele olha também com a sua consciência, sentindo no seu próprio coração. Irmão, quero dizer para você, nessa manhã que nos visita aqui hoje com algum problema, Jesus sabe o que você está passando, não através de informação, ele sabe porque sente no seu próprio coração. Está entendendo a pregação, como funciona? Então, se eu fosse pregar essa passagem para vocês agora, que a gente já leu o texto, leu várias vezes, aprendeu seu contexto, riscou o que ela fala sobre o assunto principal, eu vou desenvolver os principais tópicos do meu sermão, que esses três agora eu vou pregar para você. Parabéns, você elaborou um sermão positivo. Então, bem rapidinho, li o texto com você aqui. Hoje eu quero falar sobre a cura de um leproso. Quero trazer algumas lições preciosas para a nossa vida, a partir desse texto aqui. Embora seja pequeno, traz grandes lições ao nosso coração. A primeira coisa que eu quero falar ao teu coração, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é sobre a realidade desse homem. A Bíblia diz aqui que um leproso se apresentou até Jesus, se aproximou de Jesus. Porém, o livro de Lucas, capítulo 5, também narra essa história. Lucas é um médico, tem conhecimento de causa. E ele fala que um homem coberto de lepra se aproximou até Jesus. E qual é o problema? Que a lepra não era uma doença simples. Eu vou falar sobre a lepra. A lepra era uma doença muito grave. A lepra começava com algumas manchas, mas ela tinha consequências duras. Começava com uma mancha, esse homem se apresentava ao sacerdote, o sacerdote protegia a sua família e o seu círculo de relacionamento, isolando esse homem para um retiro de leprosos. E essa doença, se ela progredisse,
se tornando chagas profundas, infecções profundas. Ela não só ficava no campo das feridas, mas ela danificava o sistema nervoso desse homem, derrubava membros, deformava o seu corpo, fazia com que ele cheirasse mal. Inclusive, lembrando do que Isaías fala no capítulo 55, que as nossas obras, as boas obras diante de Deus, são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia eram, por exemplo, os panos que os leprosos limpavam essas feridas, porque cheiravam mal. Esse homem vivia longe da sua família, então eu ia abordar toda a consequência, a realidade desse homem. E aí ia aplicar, li, explicar, expliquei. Agora eu vou o quê? Ler, explicar e aplicar. Talvez você conheça alguém que está vivendo uma doença sem cura medicinal. Talvez você entrou aqui nessa manhã como esse homem. Já estou saindo do campo só da cura, mas ainda é no texto. Talvez você entrou precisando de uma intervenção divina. Como falei anteriormente, essa doença não tinha cura medicinal, só Deus poderia fazer algo pelo homem. Talvez você entrou aqui hoje precisando que Deus faça algo por você. Só Deus pode fazer algo por você. Talvez um familiar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã, não há nada que Jesus não possa fazer. A Bíblia diz que, apesar desse homem estar coberto de lepra, Jesus o tocou e imediatamente ele ficou limpo. E em nome de Jesus, que Deus toque a sua vida nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Beleza? Daí já vou para a segunda parte. Em segundo lugar, a segunda coisa que me chama a atenção nessa passagem é as atitudes de um homem que vive essa situação. A fé desse homem nos ensina muitas coisas. Né? Então, em primeiro lugar, aí eu vou pegar minha colinha aqui, estou estudando, eu fiz algumas anotações aqui. Esse homem mostra uma fé corajosa. Por quê? Porque se ele tinha que viver isoladamente e era rechaçado quando se aproximava das pessoas, aquele homem precisou vencer muitos obstáculos internos e sociais para conseguir o seu milagre. Ele não estava naquele momento nem aí com o que as pessoas diriam a seu respeito, mas ele sabia que na presença do Deus Filho estava a sua oportunidade de ser curado. Talvez você entrou aqui hoje precisando de um milagre. Eu quero dizer algo para você. As pessoas do seu lado não podem fazer por você alguma coisa, mas Jesus pode. E eu quero dizer para você, tenha uma fé corajosa que acesse esse lugar na presença de Deus hoje e que Deus te ouve. Está entendendo? Segunda coisa que me chama a atenção sobre o comportamento desse homem, sobre a sua fé, deixa eu ver aqui a anotação, que ele mostrou uma fé humilde. Ele não chegou a Jesus exigindo que fosse curado. A gente tem visto, muitas pessoas falando sobre isso, eu determino. Não. Ele não chegou determinando. Ele demonstrou profunda humildade, ele se ajoelhou. Como o pastor Fernando falou ali, o hebreu não se ajoelhava, o judeu não se ajoelhava a outro homem, a não ser que reconhecesse ele como Deus. Então, irmãos, talvez você precise de um milagre. Talvez você tenha uma fé corajosa. Talvez você tenha algumas semelhanças com esse homem. Um grande problema, danos no seu coração e uma fé corajosa. Mas talvez a falta de humildade seja um impedimento para você hoje. Mas eu quero dizer para você que no momento da ministração é fundamental que você não somente caia de joelhos, mas que o seu coração se humilhe diante de Deus como desse homem, dizendo, com súplicas orou a Deus ou clamou a Ele. E a terceira atitude desse homem que me chama a atenção é que ele mostrou submissão a Deus, a sua vontade. Ele disse, se você quiser. Ele não só manifestou humildade e fé legítima depois que Deus fez algo por ele, mas ele se submeteu antes da intervenção de Jesus. Independente do que Jesus fizesse ou quisesse, porque essa palavra utilizada, o que você quiser, você pode, ele já se submeteu à vontade de Deus. Quero dizer a você assim, você quer resolver o seu problema ou você quer a vontade de Deus para a sua vida? Isso é um exercício de fé para nós essa manhã, um exemplo. Está entendendo, gente? Tudo isso porque a gente prestou atenção, leu, focando no cara.
Em terceiro lugar, para terminar, uma sede, já está no parte final, já prepara o irmão, para não parecer, acabou agora, sim. Em terceiro lugar, eu quero focar na atitude ou na maneira como Jesus tratou esse homem. Repare que o texto diz que Jesus tocou, e aí eu falaria sobre aquilo que a gente observou agora há pouco. Ele tocou esse homem, curando não só o seu corpo físico, mas o seu coração. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo, pastor, eu não tenho nenhuma lepra, mas o meu coração está leproso. A minha alma está adoecida. O meu coração precisa de um toque. Eu quero dizer para você, Jesus pode tocar profundamente você no seu corpo físico ou nas suas emoções. Eu estudei e estou jogando para você agora todas as verdades da palavra de Deus que é poderosa e transformadora. Beleza? Segunda coisa que me chama a atenção nas atitudes de Jesus, a resposta. Jesus disse, eu quero curar. Entenda uma coisa, o desejo de Deus Deus não deseja que o homem seja doente. Deus não deseja uma vida de desgraça para o ser humano. Deus quer, conforme Jesus diz, a cura, a vida, a paz, a luz, a saída. Esse é o propósito eterno de Deus para o homem. Pastor, mas a Bíblia diz que muitas vezes Deus amaldiçoa, sim, mas essa é a exceção. Isso é porque o homem resistente, duro, negligente, rejeita o plano de Deus para a sua vida. O que lhe cabe então são os juízos de Deus. Mas o que Deus pensa para o ser humano é o bem. Deus quer. Talvez você pense que Deus te abandonou. Talvez você pense que Deus só quer o bem para o teu irmão, para a tua irmã, mas para você não. Mas aqui, entenda uma coisa, Jesus disse, eu quero. E eu me lembro que ele fala em Jeremias 29:11. Só eu sei o que tenho pensado a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, paz e não desgraça, futuro cheio de esperança. Deus quer o bem para você, meu irmão. Lembro que Jesus fala, se um Senhor sabe dar o que é bom para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Deus quer o bem para você, irmão. Desconstrui ideias de rejeição, ideias que Deus não tem o bem para você. Ele quer. Talvez você entrou aqui hoje achando que Deus deseja que você viva doente. Não, eu quero hoje desafiar a sua fé, a acessar esse lugar da volição de Deus, da vontade de Deus, a entender que essa palavra eu quero, seja limpo, é para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Então se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Pronto, terminei a mensagem. Vamos orar, quero chamar aqui você, aí você é o que Deus te der no coração. Quero chamar você que precisa de uma doença, uma cura de uma doença, vem aqui desse lado. Dor de garganta, conhece alguém aqui, em nome de Jesus, Deus pode todas as coisas, vamos exercitar nossa fé. Vem desse lado. Quero chamar aqui você que está tudo bem no seu corpo físico, mas que o seu coração precisa de um toque. Você precisa ser sarado para voltar para sua família como esse homem. Você precisa se sentir amado por Deus. Você gostaria de sentir um toque de Jesus olhando para você dizendo, eu quero. Você, por causa do pecado ou das suas imperfeições, acha que Deus não ama você, você não sente o carinho de Deus, eu quero chamá-lo aqui. Você vai ser tocado profundamente pelo Espírito Santo essa noite. Chama a pessoa aqui. E aí ora, quero chamar a ajuda aqui dos pastores, dos obreiros, vem aqui orar. Em nome de... E aí Deus está aqui, irmãos, não tiver 2 ou 3 aí, o pastor aqui vai sentir no coração, olha, uma palavra, em nome de Jesus. Aquele ali vai curar, o outro cai endemoniado, e aí vira aquele negócio. Entendeu? Então a pregação expositiva, você percebeu que ela é mais gostosa que as outras? Sim ou não? Sim ou não? Né? Mas, irmãos, o bolo da pastora Lu também é melhor do que o bolo de 5 pila que a gente compra lá. Quanto mais trabalho, melhor. Tá bom?